Boa tarde, Igreja de Cristo aqui reunidas. Deus é bom e Ele estabeleceu esse tempo aqui. Vamos abrir a palavra lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 12. Para que a gente possa dar seguimento, aquilo que está sendo estabelecido, aquilo que está sendo organizado, funções sendo atribuídas a cada um, a cada equipe. E o Senhor, Ele deseja que nós venhamos ter êxito em tudo aquilo que nós fazemos para Ele. Esse é o desejo do coração de Deus, que tudo aquilo que está entregue em nossas mãos, nós possamos executar com excelência. E a palavra diz assim, lá em Êxodo, capítulo 4, a partir do versículo 12. Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que há de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. E eis que ele já está chegando e vem ao teu encontro. E vendo-te, muito se alegrará em teu coração. Uau, que tremendo isso daqui. Olha para o seu irmão aí. Alegre-se. Alegre-se, porque o Senhor enviou o teu irmão. E o teu irmão, ele vai ser um ajudador, ele vai ser um facilitador na tua vida, diante daquilo que o Senhor tem preparado. Alegre-se em seu coração. Tu, pois, lhe ministrará e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. E eu estarei na tua boca e na boca de teu irmão, e vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás ao teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão, e com ele irás realizar os sinais miraculosos. Glória a Deus por esta palavra nessa tarde. Porque o Senhor, Ele não nos chama porque nós somos especiais ou porque nós temos habilidades únicas que só eu e você podemos fazer. Não, o Senhor nos chama justamente porque há em nós essa necessidade de uns aos outros. Porque não podemos fazer nada sozinhos. O Pai era único, mas Ele decidiu se fazer em três para poder cumprir a sua obra, para poder realizar a sua obra. Nós não vamos alcançar nada sozinhos. Por mais perfeitinho que você seja, por mais bom que você seja, mas sempre vai ter alguma coisa que o teu irmão vai precisar aperfeiçoar para alcançar o êxito. Às vezes, não sou bom com a voz, mas tem um irmão que é bom, e eu sou bom com o meu violão. Então, quando junta o violão com a voz, sai a canção, sai o louvor. Ah, mas eu tenho que ser bom com a voz e com o violão também. Não, nem sempre. Às vezes quem canta não entende nada de violão. Mas quando os dois se juntam, cumpre a vontade daquele que chamou. E esse é o chamado que Deus tem para nós. Se você é um Moisés, que tem o chamado de Deus, mas tem a tua dificuldade, Deus vai enviar um Arão. Deus vai colocar um Arão do seu lado, para ser aquele que vai te ajudar
aquele que vai estar ali esperando a tua voz, esperando uma direção, porque esse é o trabalhar de Deus. Né? E aí nós vamos construindo, aí nós vamos alcançando o propósito, em sujeição uns aos outros, né? Reconhecendo, né, a qualidade de cada um, reconhecendo que todos têm qualidade, mas principalmente reconhecendo que nós precisamos uns dos outros. O João não vai continuar sendo o melhor cozinheiro ali, só ele que cozinha. Por mais que ele seja bom, mas se ele não preparar alguém para estar com ele, ensinar e confiar naquilo que a pessoa está fazendo, ele não vai alcançar o propósito. Se ele não pegar e ir lá e colocar o auxiliar dele e falar, ó, toma conta das panelas aí que eu vou resolver outra situação. E ele confiar e falar, não, está instituído aqui, ele vai realizar. Agora se ele ficar lá em cima, né, olhando, não dá. Então há uma troca. Há uma troca. Moisés tinha que entregar a Arão e confiar que Arão ia falar conforme aquilo que Moisés estava entregando. Conforme aquilo que Deus entregou para Moisés, Moisés precisou passar para Arão e Arão precisou ser perfeito também naquilo que estava sendo entregue. Ou seja, quando há essa harmonia, quando há esse entendimento, as coisas começam a fluir. Quando a gente deixa de colocar dificuldade, quando a gente começa a realmente buscar aquilo que está proposto, né? E nessa tarde nós precisamos ser levados a este lugar, onde nós compreendemos aquilo que está sendo entregue em nossas mãos. E nós vamos ser pessoas que vamos ajudar, que vamos buscar o propósito. O Senhor falou muito forte comigo nesta manhã em casa, enquanto a Aline conversava com a gente um pouco, né? Fomos chamados, hoje a irmã chamou do lado da mesa, tá? E o Senhor me levou a entender isso, porque muitas vezes nós só olhamos as dificuldades e nós paramos nas dificuldades. Nós não queremos alcançar. Ah, não, vamos ficar aqui, que aqui está bom. Mas o Senhor deseja nos levar a algo maior. O Senhor deseja nos mostrar terras melhores. Estamos numa terra boa, mas o Senhor tem terra melhor ainda. Já estamos comendo do melhor, mas o Senhor tem coisa melhor ainda. E muitas vezes nós estamos parados porque nós não queremos pagar o preço, nós não queremos avançar. Nós queremos ficar no comodismo. Nós queremos ficar naquilo que é mais superficial. Mas o Senhor tem me levado a compreender que nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem. E olhar com detalhe, olhar com riqueza. E a gente ser chato nisso. A gente buscar a perfeição que Deus Ele quer. Buscar a perfeição no nosso trabalho. Buscar a perfeição na nossa entrega. E é isso que o Senhor está falando nesta tarde. E nós queremos louvar o Senhor nesta tarde. Que você possa se colocar de pé. Que você venha colocar o seu coração diante de Deus. Porque aquilo que nós estamos tratando aqui não é só mais uma agenda anual de uma casa. É o desejo do coração de Deus que está sendo estabelecido em nossas vidas. É o desejo do Pai que está sendo alinhado para nós nesse ano, porque o Senhor deseja que nós alcançamos um nível, que nós frutifiquemos para Ele. E se nós não estivermos alinhados com a sua voz, se nós não estivermos sujeitos uns aos outros, se nós não estivermos aliançados verdadeiramente, nós não podemos, nós não alcançaremos o propósito. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos nessa tarde, Pai. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos coloca em um lugar, Senhor, de autoridade, sim. Mas o Senhor também nos coloca em um lugar de sujeição, Pai, onde precisamos, onde necessitamos reconhecer a autoridade que está sobre cada cabeça. Precisamos reconhecer a autoridade que está em cada homem, em cada mulher aqui estabelecido por Ti, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos criar coisas para nós mesmos, que nós não venhamos levantar os nossos altares, mas que nós venhamos estar em sujeição àquilo que o Senhor está estabelecendo, Pai. Não é um departamento, não é um lugar onde eu tenho autoridade, mas é um local, é uma vida de autoridade, é uma igreja com autoridade, Senhor. É um organismo vivo que está sendo estabelecido aqui, Senhor. É uma vida, Pai, que precisa alcançar não somente um departamento, mas uma cidade. Reconhecemos que o Senhor trabalha no pequeno, mas o Senhor deseja fazer do pequeno grande, para que Ele alcance os confins da terra, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nos leva a compreender isso esta manhã, que não estamos fazendo algo para nós mesmos, Senhor, mas estamos fazendo, estamos alcançando, estamos avançando, para que o Teu reino se expanda, para que a Tua vida seja vista em nós e através de nós, Pai, em todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que somos, através do nosso serviço, através do nosso realizar, através do nosso falar, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Te louvamos, Pai. Nos capacita, Senhor, nessa tarde, Pai. Nos dá, Senhor, um coração entendido, Pai. Nos dá um coração manso e humilde nessa tarde, Senhor, para receber tudo aquilo que vai ser, Senhor, liberado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Nós te adoramos, Pai. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Ok, primeiro derra ele, para ser escrito. Sobre o que podemos fazer, tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, sobre o que podemos fazer, tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
Suas mãos e declarem: Tu és santo, 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 Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha um pouquinho os teus olhos, inclina a tua cabeça nesta tarde. Senhor, nós queremos nos unir, estamos sujeitos a uma só voz. O nosso coração, Pai, diante de tantas oportunidades que o Senhor mesmo vai estabelecer para cada um de nós, possa estar quebrantado cada vez mais diante da tua face. Nada podemos fazer para nós mesmos, Senhor. Nada queremos, Senhor, fazer para nós mesmos. Queremos realmente ouvir a tua voz. Como já foi dito aqui nessa noite, é o Senhor que nos chama. É o Senhor que estabelece outros para estarem nos auxiliando, Senhor, para cumprirmos o nosso chamado. O nosso chamado hoje não é para uma nação, mas é para uma igreja expandir a nação de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus. Por isso estamos aqui nessa manhã, Pai. Somos o Israel de Deus, somos a igreja de Cristo, somos esta porta poderosa da manifestação da tua glória. E queremos realmente estar diante de ti com os nossos ouvidos atentos nessa tarde. Libera os nossos ouvidos, Pai. Os nossos pensamentos, Senhor, realmente estejam sujeitos à tua palavra, a tua voz. E toda a nossa existência temporal, tudo aquilo que temos como capacidade, tudo aquilo que temos como sentimentos, tudo aquilo que temos, Senhor, como revelação da tua vida, cumpra apenas para a expansão do teu reino, Pai. Que tudo se sujeita a essa realidade, que tudo se sujeita a este propósito eterno. Quer, Senhor, fazendo qualquer coisa,
façamos para revelar o senhorio de Cristo na terra. Seja no nosso doméstico, seja no nosso profissional, seja no nosso congregacional, que todo o Senhor realmente se sujeite a essa realidade, porque a tua obra foi poderosa, a tua obra foi grande, o teu sangue é incalculável e foi derramado sobre nós, para que vivêssemos reconciliados contigo, responsáveis pelo teu propósito. E aqui estamos nessa tarde, Pai. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz. Diga para ele nessa tarde: eu quero ouvir a tua voz. Quero ser convencido pelo teu Espírito. Queremos ser levados a cada dia, Senhor, a cada ano, Pai, a este lugar de paz, a este lugar de autoridade, que é a pessoa de Cristo. Em nome de Jesus. Você pode abraçar quem está do seu lado aqui, que bom, o Espírito de Deus está nos unindo, está nos convencendo, está nos ajudando, está nos orientando, está nos levantando, está nos dando força. Estamos no ano de 2024, muitos anos ainda temos pela frente, segundo o desejo de Deus para nós, né? Que Ele tem esse desejo de vida e vida em abundância. Amém? Você pode sentar. Se você trouxe aí o seu caderninho, sua caneta, não sei se você está anotando no seu bloco de notas, no WhatsApp, no computador. É muito importante a gente fazer anotações, né? Porque a gente sabe que daqui a pouco outra coisa pega a nossa mente, a gente já esquece do que foi falado no início. E é importante a gente ter aí algo para anotar, para escrever. Tudo aquilo que nós vamos fazer, né, vai estar sempre sujeito à palavra de Deus, aquilo que está estabelecido, né, nas Escrituras. Você vê que a palavra foi liberada e tudo foi criado, né? Tudo foi criado pelo poder da palavra. Então, nós precisamos tratar isso não apenas, né, como algo dito, né, mas como algo vivido. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Tudo que existe daí foi criado pelo poder da palavra. E nós vamos ver que quando o verbo, né, quando a palavra ela se fez carne, ela teve esse poder de criar tudo aquilo que é espiritual, regenerar tudo aquilo que é espiritual para Deus. Então, o verbo, a palavra encarnada, também teve essa responsabilidade de regenerar, né, de fazer nascer todas as coisas daquilo que tinha se perdido na criação. E foi através do verbo, foi através da palavra que se fez carne. Então, é importante que, irmãos, como igreja, como administradores, como colaboradores, como membros do corpo de Cristo, que a gente possa levar seriamente essa questão da palavra de Deus. Não podemos servir na porta sem a palavra. Não podemos estar na cozinha sem estarmos sujeitos à palavra. Não podemos estar ali no multimídia, nas coisas, se não estivermos sujeitos à palavra. Não podemos subir aqui para ensaiar, nem para tocar, nem para cantar, se nós não estivermos sujeitos à palavra. Porque é a palavra que nos nutre e é a palavra que nos guarda. Né? Que palavra o Senhor te deu? Hoje, agora já são 20 para 5. Que palavra você tem de Deus? Que você meditou hoje? É a palavra, irmãos, que tem essa capacidade, né, de nos proteger e de nos nutrir, para que a gente permaneça até o fim. Então, a palavra no ano de 2024, né, está sendo anunciada um pouquinho antes de terminar o mês de fevereiro, para a gente meditar antes de iniciar, né, o start dela, o play dela em março a novembro. E a chave do ano, né, de 2024, ela está registrada em Efésios 3, 20 a 21, que diz: aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos,
de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Nós precisamos entender que o primeiro versículo, a chave principal aí é o agir do poder em nós. O agir do senhorio de Cristo em nós, agir do governo do Espírito em nós. Como vamos experimentar algo além do que pedimos ou imaginamos? Se somos verdadeiramente governados pelo Espírito de Deus. Senão você vai viver segundo o que você pensa, segundo o que você age, você vai viver segundo o que você imagina, segundo aquilo que você controla, segundo aquilo que você quer. A gente nunca vai ultrapassar essa linha imaginária dos nossos pedidos e das nossas imaginações, se verdadeiramente nós não permitirmos que o Espírito nos governe. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, De acordo com o seu poder que age em nós. O quanto você dá de liberdade para o Espírito agir em você, é o que você vai usufruir de tudo aquilo que é além do que você pede e imagina de Deus. O outro versículo fala claramente que Deus ele estabelece aí uma só fonte para ser glorificado na terra. Diga comigo, uma só fonte. E essa fonte se chama igreja. Ela não se chama família natural, ela não se chama a tua profissão. Deus ele é glorificado na igreja. É o que diz no texto. É importante a gente ver essas coisas que às vezes estão escondidas aos nossos olhos. Ele estabeleceu uma só fonte para ser glorificado na terra. E essa fonte se chama igreja. E essa igreja vem da onde, irmãos? Vem de uma só essência. Da essência de Cristo. Por isso que ele fala essas duas aí. Aí que seja a glória na igreja e em. Ou seja, a fonte dessa igreja é que ela está absorvida pela vida de Cristo. Por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Ou seja, não tem outro desenho para a próxima, não tem outro desenho para a próxima, não tem outro desenho para se a gente for curtir a eternidade. Nós vamos curtir a eternidade através da igreja que está em Cristo. Ou seja, enquanto nós vivemos aqui, nós só podemos glorificar a Deus através de estarmos inseridos na igreja e governados pela essência de Cristo. E não adianta a gente querer inventar outro modelo para glorificar a Deus na terra. Não tem outro modelo. O modelo é a igreja. Por isso que a gente é bombardeado violentamente. Para a gente retroceder, para a gente paralisar, para a gente mudar de sintonia, para a gente mudar de local, para a gente... E aí todos nós ao redor do mundo estamos sendo bombardeados. A tua luta é a luta de todos. É como Pedro estava num grande sofrimento. Ele falou, eu estou sendo consolado porque eu sei que há muitos irmãos e irmãs que fazem parte da família de Deus e estão sofrendo a mesma coisa. E eu não vou fugir desse sofrimento, vou permanecer nesse sofrimento, porque esse sofrimento vai gerar uma recompensa eterna. Outros sofrimentos não levam a lugar nenhum. Ele estabeleceu uma fonte para ser glorificado na terra. Essa fonte se chama igreja. E que essa igreja ela vem de uma só essência, da essência de Cristo. E no viver do cumprimento de sermos igreja governada pela essência, aí está essa operação do poder, que nos levará a experimentarmos o inimaginável de Deus em 2024. Ou em todos os anos que ainda virão, segundo a vontade de Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Notou aí? Efésios 3, 20 e 21, para que você mergulhe, para que você complemente algo a mais do que o Espírito deseja revelar para cada um de nós. Nós teremos para frente agora, o primeiro trimestre, março, abril e maio. E o tema desses 3 meses, diante da palavra, diante da intercessão, diante das canções, diante dos encontros, que a gente possa realmente construir isso, construir esse tema sobre um só fundamento. E esse vai ser o tema. Construir sobre um só fundamento. Se você vai construir algo, aquilo que Deus te chamou, que seja sobre um só fundamento.
E esse texto aqui é 1 Coríntios capítulo 3, 10 a 16. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Porque somos construtores, né, naquilo que estamos exercendo. Analise bem, né, reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém, olha a alerta para a igreja, aqui de Coríntios, né? E para nós, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, que a gente construa sobre o mesmo fundamento. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia o trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que cada um construiu permanecer, este será recompensado. Esse receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito Santo habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Olha para o teu irmão e diga: o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, é sagrado. Não entregue o sagrado para as coisas imundas. Trate do sagrado, do santuário de Deus, né, que é o nosso corpo, com cuidado, com zelo. O segundo trimestre, que é junho, julho, agosto, né? O tema que nós vamos construir aí nesses 3 meses é permanecendo na matéria-prima verdadeira, é a certeza da recompensa. Ou seja, por mais que nós sabemos o fundamento, né, nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que construir com a matéria-prima verdadeira sobre o fundamento. Como diz lá o texto anterior. Porque se de repente, por mais que você está entendendo o fundamento, mas você constrói da forma que você quer, da maneira que você quer, sem zelo, né, sem critério, sem responsabilidade, você está usando um material que não é bom sobre o fundamento. Entendeu? Nós precisamos prestar muita atenção. Então, assim, permanecendo, nós vamos ministrar sobre isso, na matéria-prima verdadeira. É a certeza da recompensa. Hebreus 6, 9 a 12 diz, né, quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim. A mesma seriedade, na mesma verdade, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Ou seja, da mesma forma que você, Deus falou, né, que te posicionou nessa questão do amor dele, né, de você realmente fazer, né, aquele, como diz, nós precisamos cuidar, se a gente já tem uma caminhada um pouquinho já longa, às vezes a gente pode deixar o primeiro amor, né, em algum momento, por causa disso, por causa daquilo, por causa de tantas coisas que podem nos apertar. Então a palavra diz que a herança prometida é que você deve permanecer até o fim, da mesma forma que você começou com ele. Não deixar esfriar o amor, não deixar esfriar o zelo, não deixar esfriar o riqueza, né? Não abaixar. Em setembro, outubro, novembro, nós vamos falar muito sobre essa questão, alcançando o inimaginável de Deus. E aí, aqui está um texto um pouquinho mais completo de Efésios, né? 3, 14 a 21, e Paulo ele começa dizendo o seguinte:
Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai. É uma boa atitude, né? Se nós queremos experimentar o inimaginável de Deus, estarmos rendidos, prostrados. Porque se a gente botar um pouquinho a cabeça de fora, a gente sabe que qualquer coisa pode mudar, a gente pode nos ludibriar, né? Pode nos fascinar, como diz a palavra, né? Pode nos embriagar, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do seu Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos sejam possíveis em união com todos os santos. E é tremendo isso aqui. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Vos seja possível, né? Aquele que começa a se tornar rico, né? Através da natureza de Cristo revelada. É possível, né? Como diz aqui, em união com todos os santos, aquilo que o Alex ministrou aqui, porque ninguém vai manifestar o propósito eterno de Deus sozinho. Por mais que nós temos muitas diferenças, por mais que nós temos muitas vontades, muitos pensamentos, nós precisamos nos encher de Cristo para que a gente dê conta, né, de viver nessa dimensão, nessa unidade, né, com todos os santos. Diga comigo, todos os santos. Não é só o meu clube dos santos. Com todos os santos. E aí nós vamos dar conta disso, né, porque às vezes os santos também têm essa diversidade, né? Então nós vamos dar conta disso, de viver essa união com todos os santos diante desse aumento, né, da vida de Cristo. E assim entender, né, o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. E aqui começam os 2 versículos. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ou seja, se você tiver pouco de Cristo, né, a probabilidade é você ser governado por aquilo que você quer e por aquilo que você imagina. E às vezes o nosso pedido e a nossa imaginação é tão limitada que eu posso estar não cumprindo o propósito dele. Diante de tantos desafios e adversidade que temos, seja no âmbito doméstico, tem aí no doméstico, tanto desafio no âmbito profissional e os desafios também no âmbito congregacional. Então, assim, aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos. E aí fala que de acordo com o seu poder que age em nós. Eu não posso, irmãos, experimentar além do que eu peço, ou além do que eu imagino, daquilo que Deus tem, segundo a minha capacidade. Porque ninguém entra lá para os seus méritos. Ninguém desfruta, né, nessa dimensão, né, da vida de Deus, segundo a sua própria capacidade. E aí ele vai dizer aqui, encerrando, né, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. E está ensinado. Amém. Amém, queridos? Amém. Então, anote aí na sua agenda, no seu o ano de 2024, nós, como igreja, né, diante daquilo que nós vamos nos alinhando à direção de Deus, a vontade de Deus para nós é que você e eu venhamos encerrar 2024 tendo experimentado o inimaginável de Deus. Poxa, eu consegui desfrutar dentro do doméstico o inimaginável de Deus. Eu consegui desfrutar do profissional. Né? Não fui governado pela minha limitação de pedido, nem por aquilo que eu imagino disso ou daquilo, ou daquilo que quer determinar os meus sentimentos, mas eu fui além, realmente, nessa dimensão da vida de Deus. Amém, irmãos? Efésios 3, 20 a 21.
nossa programação, né, dentro desse 2024, ela sempre tem uma fonte, né? Ela sempre se inicia no âmbito de revelação. Então, por isso que nós vamos continuar esse ano estabelecendo esse ambiente, né, do CEAP. Estamos ainda vendo se vai fechar o grupo do CEAP. Mesmo se não fechar o grupo, né, nós vamos fazer um grupão e vamos convidar todos, até aqueles que nunca fizeram o CEAP, dentro dessa reciclagem, que daí a gente vai tentar pegar algumas matérias até que a gente achou tão importante dentro da trajetória do CAM, que vem lá do SCAM, muitas coisas fortes que ficou lá, que nós podemos, de repente, fazer de março a novembro, podemos escolher aí algumas matérias, algumas coisas que a gente mesmo vai ministrar dentro do mês também referente a isso. Aí seria, né, a escola continuaria o mesmo formato da escola de maturidade espiritual. Esse ambiente, né, é a fonte, né, onde somos alimentados pela revelação de Cristo e também nos especializamos em preparar um banquete, né, para servir ao corpo em todo o restante das nossas programações. A fonte nossa é esse ambiente, né, de continuar esquadrinhando as Escrituras, né, crescendo, como a palavra diz, né, como Jesus cresceu em graça, sabedoria, em estatura diante de Deus e diante também dos homens. A programação dos REDs, né, é o lugar micro, né, ou seja, do grupo pequeno, onde criamos relacionamentos com o único propósito de ministrar o Evangelho de Cristo. E mais, né, discipular essa pessoa que está ali ao redor da mesa, cuidando da vida de Cristo que foi impartida a ela. Então, o ambiente do RED é isso. Nós precisamos, né, entender que às vezes a gente pode até convidar as pessoas para vir para o culto, mas às vezes a gente pode até assustar a pessoa no culto. Então, o mais saudável para todos nós, eu acho que isso a gente já experimentou em vários ambientes, né, que cada um já passou, a melhor coisa que faz é levar a pessoa para um grupo pequeno, né, para um tempo de mesa, né, para uma conversa, para um relacionamento, né, até que seja revelado o Evangelho, até que ela aceite ser discipulada. E, de repente, é o momento de até trazer no encontro, de celebração na igreja. Porque a gente sabe, né, que nós estamos acostumados com o nosso ambiente. Né? E às vezes a pessoa não está. Ela chega aqui, ela fica apavorada. Esses crentes são doidos. Então, o RED é isso, é relacionamento, é evangelismo discipulado. Então, que você decida assumir responsavelmente um ambiente de RED, seja na tua casa, né, seja na tua empresa, seja em qualquer ambiente que você tenha uma oportunidade de Deus, já tenha relacionamento com as pessoas. Porque assim, irmão, se você e eu, como igreja, não fizermos esse ambiente de mesa, de tempo de ser nutrido, de relacionamento, você vai ser arrastado por um grupozinho aí, um clubezinho aí, entendeu? E aí você, nesse clubezinho aí que você vai, porque é amizade, porque não sei o quê, vou curtir um pouco, você não tem autoridade para ministrar sobre Cristo, porque eles é que estão no domínio. Então nós temos que, se a gente quer manifestar e estabelecer o governo da luz, é você que tem que estabelecer a mesa. Você não tem que ir na mesa dos demônios. Porque lá você pode ser contaminado. Lá uma mentira pode ser entrada na tua mente. Então nós temos que prestar muita atenção, irmãos. Jesus veio e não se assentou na mesa dos demônios. Ele resgatou todos que estavam lá para estabelecer aqui. E não inventa modo porque vai dar problema. Não inventa esse tipo de evangelismo aí que é furado. Só para ficar bebendo, fumando e falando bobagem, daqui a pouco indo para ambientes piores de pecados. E é sério isso que nós precisamos entender. A luz vai e resgata. Arranca. Porque não tem como. Né? Não tem como. Né? A luz e trevas não se dão. Outro projeto da programação, vamos continuar esse ano ainda, é o Shape, né? E aí você pode criar esse tempo aí de cuidar do teu corpo. É um tempo muito especial, onde vamos cuidar do nosso corpo para não sermos derrubados antes do tempo por uma bactéria ou vírus, ou mesmo até por excesso de peso. E você vai ter que encarar isso. É como você está aí no sentido espiritual fraco, você tem que tomar uma decisão radical de se alimentar mais, de ficar
Um homem e uma mulher espiritual, verdadeiramente cheio de Deus. E é uma decisão radical. A gente precisa encarar isso. Né? É a mesma coisa essa dimensão, né, da nossa saúde, do nosso corpo. Não é a questão de você, né, apresentar a sua estética, né, mostrar a sua marquinha, a sua roupa. Não é nada disso, não é porque você precisa viver para mais tempo. Você precisa estar aqui. Se você se tornou uma pessoa cheia da glória de Deus na terra, e anote isso agora, o segundo passo é que você fique o mais tempo possível por aqui. Deus precisa que você fique aqui. E aí, para a gente ficar aqui, nós temos que ser responsabilidade de cuidar. E eu sei que é um desafio, se é para você, é para todos nós aqui. Amém, irmãos? Isso aqui é espiritual, essa programação. Então, funcional, caminhada, pedalar, academia, esporte, cuidar com a alimentação, descanso. Isso é essencial e isso é uma coisa que a gente vai continuar na programação. Uma outra programação que a gente não vem atuando muito, que é a escola do ser, né? A gente estabeleceu e já fizemos um grupo algum tempo atrás. Vamos tratar, ativar o que o céu desenhou para você na questão do ser. E debaixo da sabedoria que vem de Deus, vamos nos tornar excelentes em nossas responsabilidades. Ou seja, família, política, saúde, educação, economia, cidadania e tantos outros pilares que tem na sociedade. Eu tenho visto assim claramente, irmãos, e que você possa notar isso, e a gente possa orar como igreja, que a igreja ela precisa se responsabilizar urgente nesse tempo. Urgente, é algo urgentíssimo. Nós se responsabilizarmos, orarmos, pelo menos por 3 pilares da sociedade. O primeiro é a educação, porque a gente sabe que tudo é ali. Tudo é pela educação, tudo é pela formação, né, que tu vai alcançar, né? Ou ao mesmo tempo tu vai ser também aniquilado. Então, responsabilidade por isso. Nós como igreja precisamos nos responsabilizar. Aproveitar o nosso tempo que nós temos com as crianças aqui e ensinar de verdade. Que vem através do ensinamento, vem através do tempo de mesa. E também estabelecer algo na área da educação daqui a pouco. O segundo pilar é o pilar da política. Nós precisamos orar, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer. Né? Esse ano começou, algumas pessoas me convidaram para algumas reuniões e achavam que eu estava na empolgação de ser alguma coisa na área política, mas eu falei que eu não posso nem entrar no empresariado, nem na política, nem em nenhum pilar, porque Deus já me estabeleceu na igreja. E ponto. E a proposta não era ruim, era boa. E não importa, Deus nos estabeleceu na igreja. E a igreja é também um pilar importante para que experimente essa questão da reforma, né? Que a igreja alcance o viver da forma que Deus estabeleceu. Então, o primeiro é a educação, o segundo é política e o terceiro é a saúde. E a gente vê que a educação é o início e a saúde é o final. E a gente vê que nesses dois ambientes mais as trevas estão empenhadas do que a luz. É um percentual muito grande na educação, estragando uma geração. Esse dia eu estava conversando, nessa última ida no VEG, eu estava conversando com um dos donos da empresa, ele falou o seguinte, um dos maiores erros, né, que o Exército fez lá atrás, quando tomou o governo, é que ele se preocupou muito em construir, estabelecer estradas, levantou muita estrutura tremenda, o Exército fez um trabalho muito bom, muito maravilhoso na nação, mas ele esqueceu da educação. Ele não tomou a educação. Quem tomou a educação foi os comunistas, os socialistas e tal. E aí a gente vê depois de mais de 50 anos, que hoje, os que estão hoje em lugares de autoridade foram gerados nesse período de 40 anos. E estão tentando, né, destruir a próxima geração. E aí a gente vai ter que dar a volta nesse sentido. Né? Então seria, uma coisa que eu quero deixar aqui, seria uma boa escolha de formação para as próximas gerações. Eu tenho dúvida do que o meu filho vai ser. Irmãos, esses 3 seria ideal que a gente se encaixasse aí. Porque a educação toca em todo mundo. Né? Toca em todos nós. A política toca em todos nós. E a saúde também. A igreja precisa se responsabilizar por isso. Eu tenho conversado com alguns pastores e falado, a gente precisa despertar o povo.
vez de você ficar perdendo tempo com um monte de coisa, irmão, vá se tornar doutor em educação. Vá se tornar doutor em política. Vá se tornar doutor na saúde. E aí, claro, ao mesmo tempo você tem que crescer na dimensão, né, da verdade de Deus também, porque se você chegar lá num nível muito alto, você também vai ter bastante trevas lá governando. E se tiver pouca luz, as trevas vão te engolir. Então vai ter que fazer esse processo de caminhada dupla, né? Os encontros de celebração. Vamos expressar tudo o que portamos e temos recebido do Senhor. E Colossenses 3:15, 16 diz, né? Habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos sobre Cristo. Cantai hinos sobre Cristo. Cânticos espirituais sobre Cristo. Louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizeres, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor. Não é no meu nome, não é no teu nome. Eis que todos que entrarem na cozinha digam o nome do João. Não é. Fizemos no nome do Senhor, Jesus. Se eu for lá, eu vou falar, fazendo no nome do Senhor. Se estou aqui, estou falando no nome do Senhor. Por que no nome do Senhor? Porque Ele é que é o proprietário. E nós somos propriedades. Ele é o primogênito de tudo. Nós somos os mais novos. E acabou. Ele é o primogênito não de número, irmãos. Ele é primogênito de fonte. Por isso que Deus não se move por números. Ele derramou sobre todos. E que todos estejam ativados nisso, né? Nessa realidade do senhorio. Fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Encontros de alinhamento discipulado, sempre iremos trazer à memória a cada um de nós tudo que o Senhor vem no decorrer dos anos ministrando ao nosso espírito e confirmando em nosso chamado. Os encontros de alinhamento discipulado é sempre para lembrar isso. Hoje é provável que a pastora Tarcina vai terminar aqui a nossa reunião para a gente ter um tempo de oração, mostrando uma palavra profética gravada, que eu creio que é muito essencial para nós nessa temporada. E é nessas palavras que nós estamos nos sujeitando. É nessa palavra que nós sempre estamos voltando. E não tem negociação, irmãos, de invenção. Queremos que a vida dele cresça em nós. Queremos que a vida dele cresça até que você venha impactar a sua família, venha impactar o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, da nação e as nações, se assim o Senhor quiser, porque é o Senhor que determina todas as coisas. Encontros de consagração, irmão, todos que de alguma forma ministram o corpo de Cristo necessitam entrar num relógio de oração, de jejum, que será feito aí, nós vamos estabelecer novamente no primeiro sábado de cada mês, que você consagre ao Senhor. Seja um homem ou uma mulher consagrado. Oração, como é que está? Como é que está o jejum aí? Necessitamos continuar, né, dentro dessa essência, estabelecendo. Encontros de ensaios, né? É necessário, hoje nós estamos no ensaio aqui, né? Chamado de encontro de alinhamento. Nós estamos no ensaio aqui profético, de palavra. Estamos no ensaio. O que é o ensaio? É necessário se preparar para se apresentar, ou seja, ministrar. Você não pode vir despreparado para ficar na porta. Vai que tu leva um coice ali do maligno. Vai que tu leva uma palavra ali que já faz você ficar deitado ali. Então, às vezes, a gente está despreparado. Né? Ai, meu Deus. O que fizeram comigo? Está despreparado. Fica aí dando bobeira o inferno. Não. Tudo nós precisamos estar preparados. Nos preparar de antemão, de orar. Né? Nos antecipar para que a gente seja livre dessa praga chamada atraso. Você é do maligno no atraso, não é de Deus. Deus nunca chegou atrasado, sempre foi preparado de antemão. Então nós somos filhos de Deus. Diga para o teu irmão, você não chega atrasado porque tu é filho de Deus. Porque tu chega antecipado. Porque tudo Deus faz com antecipação. Encontros de limpeza. É importante, irmão, você anotar esse ponto aqui. Todos estamos ligados na questão da organização. Por quê? Porque Deus não é desorganizado.
Deus não é sujo, irmão. Deus não está sentado no meio do lixão. Deus está sentado num trono de glória, de brilho. Então, porque nós somos filhos de Deus. Vamos deixar tudo. Pode demorar um pouquinho da gente ajustar e organizar, mas esse é o nosso alvo. É a tua casa. É o teu trabalho. Então, não somente quando é mutirão, mas em todo momento. Né? Irmão, se você saiu do carro e viu lixo, de vez em quando eu saio do carro, eu ajunto lixo. Tem uma folha, tem um papel, tem isso. Entendeu? As crianças estão aqui. Então, a gente tem que deixar organizado, limpo. Amém, irmãos? A gente está num ambiente agradável. E eu creio, irmãos, que isso é sobre a realidade, né? De cada ambiente espiritual, de cada encontro que nós vamos estabelecer durante todo o ano de 2024. Bom, depois a gente pode colocar isso aqui dentro também lá para vocês darem uma olhadinha. O que é importante para o andamento do encontro? O que é importante? O que é importante para qualquer encontro que a gente falou aqui? Irmão, você tem que montar uma programação em cada encontro. Vai ensaiar? Monte uma programação. Vai fazer um head? Monte uma programação. O Espírito vai fluir, vai governar, vai tudo, mas você vai fazer um script de programação. Nós chegamos aqui, mas não sabemos. Nós vamos começar cantando ou orando? Vamos começar fazendo o quê? Vamos ficar um tempo e parar. Não. Né? Com ordem, programação e decência, com zelo, com cuidado. Amém? Então, qualquer encontro em andamento, você monta uma programação, definir a função de cada responsável nesse encontro. Hoje estava responsável por isso aqui, desde o início até o final. Definir a cronologia, né, do encontro, sem atraso para começar, e todo mundo fica desesperado, sem atraso para terminar. Respeitar, outro ponto aqui, a liderança que está responsável por esse encontro. Irmãos, todos aqui, em qualquer ambiente da casa, tem função de líder. E se o líder, né, da decoração está liderando, não é porque eu sou pastor, eu venho lá e digo, não vai ser assim. Não, já tem um escrito aí. Tudo tem liderança. A cozinha tem, a recepção tem, o som tem, no altar tem. Então, assim, respeitar a liderança que está responsável por esse encontro, né? Temos liderança, se você puder colocar isso, definida em todos os departamentos. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre essa liderança. Uma observação, né? Você que está programado na programação, né, de sábados, né, de celebração, né? E aí você precisa prestar atenção ali, tem escrita a programação, cronologicamente, tem o vaso responsável por cada ponto ali, que está na liderança, que vai organizar, ele é responsável. Eu estou responsável ali por esse ambiente de orar antes do culto, eu estou responsável, é uma liderança, eu estou ali para ser ministrado naquele momento, daqui a pouco o outro vai assumir a adoração, e ele é o responsável ali. Ele que vai ter que dirigir o grupo, ele que vai ter que dirigir a igreja. E quando a gente está nessa liderança, a gente assuma com responsabilidade, com autoridade. Se você quer ser um excelente líder, né, um bom líder, a gente precisa... Às vezes a gente vê muitas pessoas com medo de assumir alguma coisa, e esse medo não é bom. Porque se você vai crescendo, se sujeitando à liderança, você não vai se acovardar diante de um chamado de Deus. Porque o que nos faz sermos um bom líder? Se nós nos sujeitamos a uma liderança. O que faz um padeiro se tornar um bom padeiro? Se sujeitando a um padeiro. O que faz um bom professor? Se sujeitando a um professor, aprendendo com ele. Esse é o princípio. Amém, irmãos? Se você se sujeitar naquilo que está determinado e você for chamado para assumir a liderança, vai.
pior problema é a falta de sujeição. Nós aqui, nós todos já passamos pela infância, né? Pela adolescência, pela juventude, a gente sabe por que a gente não aprendeu mais lá atrás. Poderíamos ser homens melhores, mulheres melhores, maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, mães melhores. E por que não volta mais? Então, celebração tem a programação. O horário para começar, começa, irmão, já está programado, já está ativado. Você é o líder. Se levanta e faça. Se levante e assume. Faça com coragem. Amém, irmãos? Se você está sujeito a tudo aquilo ali, a forma já também está estabelecida. Não inventa muita coisa. Não inventa, obedeça. Quando chegar a tua vez de programar e estabelecer, você vai ter capacidade para fazer melhor a tua liderança. Agora, se você está sendo liderado, obedeça. Porque daqui a pouco Deus vai. E a gente vê nas histórias da Bíblia, né? Sempre o que vem depois, e que se sujeitou realmente àquilo que Deus levantou primeiro, ele vai muito além. Veja a história de Josué. Veja a história de Eliseu. Vai muito além. Vai muito mais. Vai manifestar coisas extraordinárias de Deus. Por isso que a palavra diz, né? Jesus olha para o discípulo e falou: olha, vocês farão obras. Porque ele ia estar sendo o primeiro, mas aqueles que estavam se sujeitando a ele fariam obras melhores. Amém, irmãos? Por isso que a cada geração Deus quer romper, né? Deus quer romper um pouco mais. Aquilo que os teus pais alcançaram, agora você está alcançando um pouco mais. Os teus filhos têm que ir mais. E a ideia, se nós vivemos essa revelação da paternidade de Deus, não existe competição, irmãos. Não existe disputa. Você não pode disputar com os seus pais. Enquanto eles estão aí, você se sujeite a eles, para que quando chegar a tua vez, você vá mais longe. Vá mais longe, no espiritual, no familiar, no chamado, vá mais longe. Amém, irmãos? Eu quero deixar aqui algumas dicas agora para você anotar bem aí, filho. Meu tempo está acabando, tá? Tá, né? Poxa vida. Mas eu estou encerrando. Algumas dicas para evitar os escândalos. Todos os departamentos são linha de frente, uns mais visíveis e outros menos visíveis. Queira você não querendo aparecer, você apareça. Sendo numa visibilidade maior, outra numa visibilidade menor. Mas você aparece. Mas todos nós necessitamos cuidar, irmãos, primeiro, do modo de vestir. Não montamos aqui gravata amarela, terno azul, um sapato rosa. Não montamos o padrão. Mas não pode ser bagunçado o modo de vestir. Principalmente se você vai subir aqui, você não tem que subir dando muita aparência a muita coisa. E todo mundo sabe o que está falando aqui, irmãos. Então, modo de vestir. Irmãos, modo de falar. Você não é mais um visitante da igreja. Você não é mais um membro qualquer. Então, nós precisamos ter reverência, zelo como fala. Respeito diante de quem você está. Cuidado com os visitantes. Cuidado com a nossa... uns anos atrás, nós estávamos numa fazenda lá em São Paulo, junto com alguns líderes, com o apóstolo Gustavo Lara. E aí a gente teve vários momentos lá de banho, de esporte, de brincadeira, entendeu? E aí chegou no momento de... para estabelecer uma palavra, o pessoal estava naquela mentalidade, naquela zoeira, sabe? Naquela descontraída, né? E aí ele falou sobre essa mensagem, o perigo de nós não entendemos os ambientes onde a gente está e diante de quem a gente está. E aí ele falou sobre que a familiarização, se a gente não prestar atenção, a gente destrói a unção.
mas que a gente possa ter bastante amizade, conhecer bastante. E eu preciso estar atento para que a familiarização não desonre a unção. Ah, meu pai, então eu posso chutar ele na bunda. Não, você não pode não. Ah, a gente é amigo, tá, e eu posso falar o que eu quero. Não pode falar o que eu quero. Não pode. Se você está num ambiente que é um ambiente estabelecido, não, é sim, senhor, não, senhor. Por favor. Amém, irmãos? Nosso modo de falar. Irmãos, palavrão, nem falado e nem escrito pode sair de nós. Se você tem uma responsabilidade de estar na linha de frente como administrador, como colaborador, se você tem aí alguns palavrões aí, porque todo mundo fala, e aí tem que falar para ser aceito, não, joga fora isso aí, irmão. Lança fora, a palavra diz que tem que lançar fora todo mal. Então, cuidar no vestir, no falar, no comportamento, né? Se não tivermos uma forma santa de agir, com certeza, irmãos, com certeza isso impedirá a impartição da vida de Cristo que cada um porta. Imagina, você faz o que você quer lá fora. Vai que numa hora dessa, né, alguém lá de fora decide vir num culto e ver você no altar. Irmão, ela não vai receber nada de Cristo. Você bloqueou. Porque a gente não sabe quem vai vir. A gente não sabe quem vai entrar. A gente precisa quebrar isso, né? O deixar de ser os crentes secretos, que a gente seja cristão lá. Aquela pressão lá do teu trabalho, nos movimentos lá, que você seja cristão na tua família. E que você seja um cristão aqui. Né? Amém, irmãos? Nossa responsabilidade como igreja, governada pela essência do novo pacto, é levar o religioso a nascer de novo e resgatar o pecador do seu mau caminho. Jesus ele se movia entre religiosos e pecadores. E eu não posso, se eu sou parte de uma igreja que é governada pela essência do novo pacto, eu tenho que cuidar para não gerar escândalo. Os religiosos estão em cima de nós. E os pecadores estão toda hora nos assediando para a gente dar uma pecadinha também para dizer, tá vendo? Não é tão cristão assim. Estão te olhando toda hora. Ou você é massacrado pelo religioso, ou você é assediado pelo pecador. E no final eles escravizam a gente, se você cede. Como diz, perdeu o sabor, agora você vai ser pisado pelos homens. Aí eles nos humilham. Assim. E aí nós temos que estar atentos, irmão. Na forma que eu me visto, na forma que eu falo, na forma que eu me comporto. Por quê? Eu perco a oportunidade de impartir a vida de Cristo. E se eu perco a oportunidade de impartir a vida de Cristo, é mais um que vai morrer, que vai passar a eternidade no inferno. E eu poderia ter sido um canal para salvar e resgatar essa pessoa. Mas na nossa ânsia, na nossa loucura, a gente quer isso. Amém, irmãos? Que a gente possa, né, buscar em Deus isso, né? Se eu estou diante de um religioso e gera um escândalo por causa do meu excesso de graça, achando que eu posso falar o que eu posso falar o que eu quero, fazer o que eu quero, vestir o que eu quero. Se eu gero isso, irmãos, eu perco a oportunidade de ganhá-lo para a essência do Evangelho que é Cristo. Se você, irmãos, e eu estamos ali governados pelo Senhor de Cristo, eu tenho que cuidar. Eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar vigilando totalmente. Se eu estou diante de um pecador escravo do sistema, né, e tendo uma vida totalmente desorganizada em todos os sentidos, e eu gero escândalo, novamente perco mais uma oportunidade de revelar a vida de Deus. Por isso, por causa de Cristo, vamos cuidar na forma de vestir, irmãos, que a nossa forma de vestir não levante uma muralha para ninguém de rejeitar a vida de Cristo em nós, né? O falar e o se comportar. E isso é em todo momento, presencial e virtual. Quando que você
Está ali no presencial e também no virtual. Eu não posso publicar tudo que eu quero lá. No meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter. Porque eu sou um representante de Cristo. Ser indecente eu não posso. Se vai gerar alguma coisa de impedir de alcançar algum religioso, eu tenho que estar toda hora analisando. Eu publico, eu vou afastar o religioso de Cristo, eu vou afastar o pecador de Cristo, ou vou estabelecer ali um compartilhar para alcançar eles. Amém? Então nós necessitamos lembrar a cada dia que a natureza de Cristo é leve, ela é ágil, ela é feroz, ela é firme e ela é flexível. Ela é quebrantada. Né? Que o Espírito de Deus nos ajude, né? E que possamos ter um ano poderoso em Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho. Agarre no teu irmão. A pastora Tarsena já vai estar finalizando aqui. E no final daí a gente já ora e define aqui todos os administradores e colaboradores da casa. Dá uma sacudida no teu irmão, diga acorda, em nome de Jesus. Eu sei que a luz está forte, o amor está grande, mas fique atento. Pastor Tarsena, você pode sentar. Passei 5 minutos no meu horário. Amém. Eu também percebi, não vou demorar muito. Quer dizer que é uma grande alegria estar com essa equipe, uma equipe fortalecida, uma equipe para 2024. Eu creio que é uma equipe que realmente vai pegar assunto, vai arregaçar as mangas e vamos guiar o inferno, né? Vamos lá resgatar muitas vidas. Eu creio que esse é o nosso objetivo. E é interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês um sonho que eu tive na metade de janeiro. Eu acordei um pouco assustada, compartilhei com o Copa e logo depois teve a colônia de férias. E foi algo muito interessante, porque o Senhor sempre fala comigo, ele sempre antecede as coisas. Eu disse, Senhor, e agora? O que vem pela frente? Eu sonhei que eu estava numa rua, porém essa rua ela foi afunilando. E ela chegou a um ponto de que passava um carro por vez. Sabe aquelas ruas que você tem que esperar se tiver outra pessoa, porque é um só que passa. E eu estava no carro, e era o carro mais alto, mas era o carro. E, de repente, quando eu estava na metade dessa rua, veio 2 cavalos, furiosos, um preto e um cinza, mas veio com tudo para cima. Veio para cima do capô e parou em cima do para-brisa e bufava, e olhava bem dentro dos meus olhos. E eu comecei a reclamar. Pensei, Senhor, é agora? O que eu faço? Alguém vai ter que dar ré, e eu não vou conseguir. Eu estava com medo. E naquele instante veio uma voz muito forte. E essa voz dizia assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e o julga pela sua justiça e pela sua batalha. Sabe, foi tão tremendo para mim, porque quando veio aquele cavalo branco, logo depois dessa voz, eu vi agora vem o meu socorro. E não demorou muito tempo. Foi acabar com o ano de férias, já veio o cavalo. Em nome de Jesus, também já foi destruído. Mas não veio todos. E eu quero que sirva de alerta. Que a gente, quando nós estamos numa posição de liderança, não é tranquilo. Tem muitos cavalos. Principalmente cinza e preto. Tem muito para te tirar da tua zona de conforto, para te tirar ali da tua meninez, querendo te levar a uma maturidade. Vai vir esses cavalos. Mas esses cavalos nem sempre é enviado só do diabo. Às vezes é permissão do Senhor, para ver aonde você está firmado, para ver onde estão as suas raízes. Então, nós, 2024, estaremos que possamos estar fortalecidos nesse cavalo branco, cujo cavalheiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Que esses 2 nomes, essas 2 palavras tão importantes, que sejam nosso firme fundamento para trabalhar 2024. Que sejamos uns com os outros, fiéis e verdadeiros. Porque não tem coisa pior
do que você trabalhar com alguém que você não confia, e não tem coisa pior do que trabalhar com alguém falso do teu lado. Mas que nós possamos estar nesse cavalo branco, cujo cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro. Uma vez um líder chegou para mim e disse: tá, pastora, mas o que tu acha? Tu não acha que eu sou fiel e verdadeiro? Eu disse: querido, verdadeiramente você é só fiel. Verdadeiro você nunca foi. Porque você nunca compartilhou realmente o que você achava de determinadas situações. Então, muitas vezes, nós dentro de um casamento somos fiéis, porém não somos verdadeiros, porque o esposo muitas vezes não conhece nosso coração. Dentro do ministério somos fiéis, não perdemos o culto, não perdemos uma reunião, mas nunca fomos verdadeiros, porque por trás é uma ataque. Então, de que vale apenas a fidelidade? É um casamento fiel e verdadeiro. E essas duas palavras sejam tão casadas esse ano na nossa vida e no nosso ser, que nós possamos ser fiéis e verdadeiros, não a homens, mas ao Senhor. E automaticamente nós seremos homens, porque é a nossa natureza, né? Em Colossenses 3, que era a palavra que eu tinha também, aqui, achei. Minha Bíblia pegou água, ela está estufada de um jeito. Está aqui. Diz assim, Colossenses 2, a partir do 6, diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigado e sobreedificado nele e confirmado na fé, assim como foste ensinado, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, porque é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, diante daquilo que nós fomos ensinados, diante daquilo que nós temos vivido, que continuemos caminhando nele, né? Que possamos estar cada dia mais firmes nele. E é interessante porque o Senhor nos deu uma medida, o Senhor deu uma medida para essa casa. O Senhor deu um padrão para essa casa. E nós não podemos baixar esse padrão. Muitas vezes até alguns perguntam, né? Poxa, mas vocês são tão exigentes. Nós não somos exigentes porque queremos, mas o Senhor nos deu essa medida. Não foi a obra da nossa mente ou imaginação. E foi interessante porque hoje eu estou num grupo aí de adolescentes e hoje eu estava limpando o meu celular. Um monte de vídeo velho, eu preciso liberar espaço. E aí eu joguei um monte de videozinho para eles, né? Eles eram tudo pequenininho ainda, cantando, aquela coisa mais linda, mas eles não deixam publicar para vocês. Eu estou respeitando, daqui a pouco vai dar. E é interessante porque numa desses videozinhos eu achei uma palavra profética que o Johnny entregou para essa casa. Foi lá na outra igreja ainda, e era exatamente o que poderia fechar essa reunião, né? Sobre a palavra, sobre o que o Senhor espera de nós liderados dessa casa. Eu pedi para ele, se ela pode estar passando. O Johnny que me ensinou. Vamos ver, né? Se vai quebrar o protocolo. Na primeira, vamos ver se vai dar. Tem gente ali, né? A maioria está ali nesse. Acho que tá fechado o fundo lá. Não, tá lá. Quando você é mais obediente, Yo puedo cambiar la nación. eu poderei mudar a nação. Yo puedo sacar los corruptos. Eu posso tirar os corruptos. Pero si ni siquiera pagando tus impuestos, Mas se você nem sequer paga os seus impostos, ¿cómo quiere que yo castigue la desobediencia? como você quer que eu castigue a desobediência? Si usted roba la iglesia, Se você rouba a igreja, ¿cómo quiere que Dios cambie los políticos? como você quer que Deus mude os políticos? ¿Sabe por qué nuestras oraciones son infructuosas? Sabe por que as nossas orações são infrutíferas? Nunca pasó de orar y sentir que Dios no oye su oración. Nunca aconteceu de você orar e você sentir que Deus não ouve a sua oração? Nunca lo que le pasó
pasó? Nunca aconteceu? Señor, verdaderamente, oí cuando te oro. Senhor, será que verdadeiramente você ouve quando eu oro? Dios no oye desobedientes. Deus não ouve a desobedientes. En la medida, Na medida, por favor, adórese. por favor, adore o Senhor. En la medida Na medida que usted y yo nos tornamos más obedientes, em que você e eu nos tornamos mais obedientes, nuestra obediencia, nossa obediência, la desobediencia. ela castiga a desobediência. Dios no puede castigar la desobediencia de este país Deus não poderá castigar a desobediência do seu país, hasta que nosotros até que nós o obedeçamos perfeitamente. tengo que decirle lo que veo. Eu tenho que dizer o que eu vejo. Esta casa es un modelo. Esta casa é um modelo. Lo que exporte desde acá O que vocês exportarem desde aqui afectará a la nación. afetará as nações. Este lugar es un epicentro. Esse lugar é um epicentro. En los próximos días, Nos próximos dias, mucha gente vendrá a esta. muitas pessoas virão a essa casa. Pero no hablo de gente que venga a congregar, Mas eu não estou falando de pessoas que virão congregar, gente que venga a ver. pessoas que virão ver, Por el lado de ustedes, porque a obediência de vocês levantó levantou a bandeira, o escândalo. Não foi fácil ser inobedientes. manter-se em obediência, Hubo muchas cosas que decían. porque houve muitas coisas a se deixar. Vieron muchas cosas que están dispuestos a perder. Houveram muitas coisas que vocês estiveram dispostos a perder Y la perdieron. e as perderam, Pero se terminó el tiempo de las pérdidas. mas terminou o tempo das perdas. Lo he perdido todo, dice. Pablo dice, lo perdí todo. Paulo disse: Eu perdi tudo, Pero lo que él ganó, mas o que ele ganhou, nadie podía ganar. ninguém havia ganho. Esta noche, Nesta, Dios nos trajo como herramienta de consolación. nesta noite, Deus nos trouxe como ferramenta de consolação. La obediencia de ustedes A obediência de vocês levantó el cambio. levantou o sangue. La pérdida A perdas se transforma en ganancia. se transforma em ganho. ¿Qué ganancia? Que ganho? Cristo. Yo veo esta casa como una casa multitudinaria. Eu não vejo essa casa como uma casa multitudinária de multidões, Yo sí veo esta casa como un centro estratégico de operación. mas eu vejo essa casa como um centro estratégico de operações. Los próximos años, Nos próximos anos, gente vendrá a formarse. pessoas virão para se formar nesta casa. Y después de formarse, E depois de se formarem, serán enviados. serão enviados. Veo una fuerte influencia de la casa en la sociedad. Eu vejo uma forte influência desta casa na sociedade. Porque no puede haber obediencia perfecta de la iglesia Porque não pode haver obediência perfeita da igreja sin transformación de la sociedad. sem transformação da sociedade. Lo que están construyendo aquí es muy saludable. O que vocês estão construindo aqui é muito saudável. Fue por un momento que se tuvieron que llamar a silencio. Foi por um momento que vocês tiveram que guardar silêncio Y literalmente ser sepultados. e literalmente serem sepultados com Cristo. Perder, 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 perder. Eso no quiere que se Porque somente quem está sepultado também pode ser ressuscitado. Tempos de honra vêm para esta casa. no por causa de lo que dejaron, Não por causa do que vocês deixaram, por causa de lo que maduraron. por
por causa do que vocês amadureceram no processo. Esta casa é modelo. É modelo. E aqueles que se levantarem depois de vocês devem de ser levantados com essa mesma medida que está disposto a deixar. Porque quem não está disposto a deixar tudo não poderá alcançar este nível de modelagem. Padre, gracias. Pai, obrigado. Padre, gracias. Pai, obrigado. Aleluia. Nós temos um modelo. Nós temos, o Senhor estabeleceu um standard, estabeleceu uma medida para essa casa. E a minha pergunta nessa tarde é: você está disposto? Você está disposto a seguir esse modelo? Que é realmente um modelo de morrer para mim mesmo, para viver aquilo que Cristo tem para nós. Aquele modelo que quando mais te dá vontade de gritar e falar das injustiças, é nesse momento que você tem que calar. E deixar que o Senhor venha com justiça, porque entende que Ele é fiel e verdadeiro. Esse é o momento. Uma liderança nem sempre vai sair certinha, redondinha. Não, uma liderança, se você está sendo chamado nessa tarde para ser um líder e um auxiliar de um departamento, eu quero que você saiba que você não é um causador de problema, você tem que ser um solucionador do problema. Você tem que ser um solucionador. Que você não aumente os problemas, mas que você solucione eles. É assim que nós vamos avançar. Para isso que cada um de nós aqui, como um corpo, né? Como membros, como parte do corpo, estamos aí com uma parte do departamento, né? Cada um com o seu departamento, mas para que a gente seja solucionadores de problemas. Problemas a gente já tem bastante, precisamos de soluções. Sabe, aquele que às vezes vem reclamar, corte conversa. Eu gosto muito de uma frase que o filho da dona Ana fala: conversa cumprida faz quem quer. Eu gosto muito de uma historinha do pastor Cláudio Duarte, que ele disse que uma vez, eu contei isso numa reunião aqui que nós tivemos, e para encerrar, eu achei muito interessante que a gente possa ouvir e administrar essa história. E foram reclamar para ele: pastor, aquela irmã na igreja é fofoqueira, tem que repreender ela, tem que colocar ela em disciplina, porque eu fui abrir o meu coração para ela e fui dizer que o meu marido estava devagarzinho, né? E sabe o que ela fez? Ela falou para a igreja toda. E o pastor Cláudio Duarte ficou quietinho e disse, inclusive para mim, até eu fiquei. E cada vez que eu olhava para o marido dela, eu pensava: esse está devagarzinho. Só que ela não falou nada para o pastor. E ela queria que o pastor resolvesse a situação entre ela e a fofoqueira. E aí ele disse: essa situação era com você apenas? Não, não era apenas comigo. Quem que envolvia? O meu marido. Então quem foi a fofoqueira? Sabe? Então, tipo assim, cuide do que você vai abrir o teu coração. E para quem? Porque se essa pessoa não tiver maturidade para resolver, você causou outro problema. Sabe? Então, muitas vezes, nós queremos ajuda onde não tem ajuda. É como se eu queria um conselho da minha filha que é pequena. Então, líderes e auxiliares dessa tarde, entendam, somos solucionadores de problemas. Somos portadores de embaraço. Não estamos aqui para causar um maior embaraço. E não estamos aqui para disputar com ninguém. Estamos para nos unir e sermos mais fortalecidos do que nunca, porque entendemos que é o cabeça quem servimos. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Então você vai procurar o seu departamento aí para estar junto agora. Vamos lá. Eu sei que a maioria já sabe, né? Quem vai estar esse ano. Né? Então a gente já quer agradecer aqui a disposição, né? Tanto dos administradores como dos colaboradores, né? Diante da sujeição, da entrega. E depois nós vamos
podemos colocar dentro do grupo geral, né? Todos os que estão responsáveis, né? Juntamente com os administradores, para liderar o departamento esse ano. Amém? Você pode dar as mãos aí, fechar o círculo, fazer uma aliança aí com esse grupo. Ô, Jaque, vai lá junto com a Tarsena. Deixa eu te pronunciar aqui com a gente. Aleluia. Vai lá aqui. Aleluia. Fecha os teus olhos. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor nesse momento. De tanta responsabilidade, de tanto cuidado. Sabemos que é o Senhor que nos dá força, né? Não apenas para aceitar o convite, mas para caminhar, né, fielmente diante daquilo que o Senhor vai colocar em cada um para cumprir, né, a sua responsabilidade nesse departamento. Por isso somos gratos, né, por cada um que está entregue na palavra, no SEAP, aqueles que estão na intercessão, na adoração, na dança, aqueles que estão no CAM Kids, né, os adolescentes, o RED, o evangelismo, assistência social, cozinha, cantina, limpeza, recepção, livraria e ceia, né, que é um novo departamento aí, o eShape, o som, multimídia, mídia, patrimônio financeiro. Então temos aí muitas coisas para a gente administrar e ficar atento, né, para sermos excelentes na cada um. Amém. Eu queria que você olhasse para cada grupo que está ali ao seu lado. Você sabe que aqui nós representamos um corpo. Amém? E você sabe que tem partes desse corpo que representam os pés. Outra parte que representa as mãos. Outra parte que vai representar o coração. E a outra parte que representa todos os outros órgãos. Assim somos nós aqui nessa tarde. Talvez uns ficarão em mais evidência, mas necessitarão daqueles que ficarão dando suporte. Uns vão na frente falando, mas terão que ter apoio e ajuda daqueles que vêm atrás para ministrar a palavra. Por isso que eu gostaria que você olhasse quem está do teu lado, os grupos que estão do teu lado. E que depois nós nos abraçássemos e pudéssemos dizer um para os outros que nós dependemos, precisamos necessitamos uns dos outros. Aquele da porta não é tão importante quanto esse que prega. Aquele que está lá na cozinha não é tão importante. Todos nós somos importantes. Assim como é o corpo humano. Se o coração para de bater, o corpo não funciona, mas o cérebro também não funciona, acabou tudo. Então, que possamos entender toda a funcionalidade de um corpo, toda a funcionalidade de um organismo vivo que é a igreja. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Eu sou tão grata, Pai, por ter levantado os cavaleiros dessa tarde, Pai, por ter levantado, Senhor, os guerreiros dessa tarde, Deus, para que nós possamos estar aqui num só alvo, num só objetivo, que é avançar, é avançar, Senhor, é avançar, Deus, não para mérito humano, mas para que o teu reino cresça, para que o teu reino avance, mas avance com qualidade. Senhor, nós te pedimos, Deus, trabalhe em nossos corações, trabalha, Senhor, em cada uma das áreas das nossas vidas, que ainda é eterno, Pai. Que nós possamos reconhecer que necessitamos da vida do nosso irmão. Não somos ser completos, nós necessitamos de ti. Nós somos perfeitos em ti, Pai. Nessa tarde, nós te agradecemos pela vida do nosso irmão. Te agradecemos por cada departamento aqui levantado, Pai. Eu te agradeço por cada líder aqui, Senhor. E esse ano foi levantado para auxiliar. Te pedimos, meu Deus, cumpre a vida de cada um deles, com teu sangue precioso. Que a nossa família esteja mais conectada. Que a nossa família esteja tendo a mesma visão. Senhor, não queremos mais ter a mesma passada. Não queremos mais ter problemas de visão, mas queremos que traiamos Deus. Para que possamos ver-te mais nitidamente. Pai, nós não queremos mais andar em direção a ti. Não queremos mais andar em direção a ti, Senhor. Nós queremos correr, queremos nos lançar, Pai. Nós não queremos mais águas nos arreios, Pai. Nós não queremos mais águas nos peitos, mas nós queremos águas nos pulmões, Pai, para que possamos mergulhar em ti, para que possamos mergulhar na tua palavra. Os nossos olhos devem estar firmes não venha mais, Senhor, trabalho moral, mas que a nossa visão e para em Cristo Jesus, Senhor,
deixar todo embaraço e que venhamos prosseguir a carreira. Sabemos quem nós somos em Cristo. Sabemos da nossa verdadeira identidade. E sabemos quem nós somos. Operemos nossa glória estrada. E a tua palavra diz: já não te mandei de coração. Levantar o nosso da coragem, Senhor, e da força. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa tarde. Não queremos estar aqui com planos ou modelos humanos, mas queremos sim. Assim como fizeste na vida de Neemias, assim como fizeste na vida de Daniel. São estratégias do céu para combater esse sistema de Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa bater alto, e nós deixar, que nós venhamos deixar a nossa boca procura, mas que venhamos abri-la e bem aberta para agradecer e glorificar o que tu tens feito, Senhor, que possamos liberar vida e vida em abundância. Verdade, Senhor. Possamos entender que somos sim, Senhor, um automóvel que transporta Cristo. Estamos falando para o de Deus, para e elevados a celestial, elevados a não venhamos para mas que dessas propostas têm que ser feitas no nosso lugar. Não vamos mais para mais vamos diabo. Você pode sair do seu lugar e abraçar todos, porque somos um só, né? Mas que estamos em departamentos diferentes, somos um só corpo, somos uma só igreja, somos suporte uns dos outros. Sim, Senhor, profetiza na vida do seu irmão força, ativação do dom que está aí nele. Sim, Senhor. Sim, Senhor, que o teu amor aumente. Que a tua verdade aumente em nós. Para sempre. Declaramos o aumento da tua luz. Declaramos a tua força sobre nós. Que os dons em cada um de nós sejam multiplicados. Que a graça seja aumentada. Oh, que a revelação da tua vida seja mais nítida a cada ano, Pai. E nós te honramos, Senhor. Te honramos, Senhor. Assim sou. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido. Amados administradores e colaboradores da Casa de Deus, estão aqui. Nós temos praticamente aqui 11 dias, né? 11 dias para ter um tempo junto aí, esses 11 dias, os administradores, os colaboradores, para a gente deixar um pouquinho antes de terminar o mês, as coisas alinhadas, né? No sentido de diretrizes. Amém. A gente colocou aqui já para os administradores isso, 3 coisas, né? 2 coisas pelo menos importantes para a gente estabelecer nesses dias agora, né? Que esteja claro para nós, né? Para todos nós, as diretrizes, ou seja, a funcionalidade de cada departamento, a programação e as escalas, tá bom? Vocês possam ter esse tempo aí de estar junto, né? De estarem alinhados referente a isso, tá bom? Amém, irmãos? Amém. Vocês possam ter aí um restante do domingo abençoado. Amém. A gente quer aqui contar 2 bênçãos para vocês antes da gente terminar. Nós, uma bênção bem grande está no estacionamento da igreja. Então nós recebemos aí uma oferta na virada do ano para esse novo ano, da troca do nosso carro, né, do grupo lá de Curitiba. Então estamos aí com uma nave nova. E aquilo que o Senhor mesmo prometeu que nos daria, nos abençoaria, e eu creio que essa bênção também ela está sobre nós, e que daqui a pouco você possa ser surpreendido muito mais daquilo que nós temos recebido. E também nós vamos tirar uns dias de férias. Eu vou comemorar no particular. Eu vou comemorar no particular sozinho com a Tarciana, no aniversário dela esse ano. E também no mês de março, dia 5 de março, nós vamos comemorar 30 anos de casados. Então nós vamos arpar. Até agora ninguém sabe para onde nós vamos dentro desse navio, só estou curioso. Mas a gente deixou o telefone deles como urgência. Se acontecer alguma coisa com a gente, nesses dias a gente vai estar fora, alguém vai ligar para eles, alguém vai ligar, se dando notícia nossa. Então a gente. Então é o seguinte, que vocês possam nos liberar, orar por nós, né? Porque já falaram que lá no local não tem internet. Na verdade tem, mas o combo é muito caro e nós não vamos comprar internet. Vamos ficar sem internet. Vai guardar os celulares, desfrutar do Senhor e de tudo que o Senhor quer que ele desfrutar. Tá bom, queridos? Então, vocês possam orar por nós. A gente vai estar viajando no final de semana agora. E aí a gente volta depois de alguns dias. Precisa determinar também a volta. Amém, irmãos? Que vocês possam ter o restante domingo abençoado, guardados no Senhor. E eu creio que nós vamos ter um poderoso ano. Um dos grupos que a gente não estabeleceu, né, ainda, mas nós já estamos estabelecendo um grupo que vai estar pronto para a gente sair e ministrar em vários lugares aqui da cidade, fora da cidade, tá? Um grupo que vai estar acompanhando a gente também. Daqui a pouco você vai estar acionado nesse grupo também. A gente está ministrando em algumas igrejas, alguns eventos. Que até. Automaticamente a gente
já vai passar essa agenda anual para todos terem ali dentro dos colaboradores. E aí, tendo a agenda anual, cada departamento se organiza para servir a forma que tem que servir dentro das programações, né? O líder tem que ser esperto aí, vir uma programação, ele tem que organizar daquilo que necessita dentro da programação, antecipadamente. Amém, irmãos? Obrigado, Jesus, por essa tarde. Obrigado, Senhor, pela entrega de cada um. Sabemos que o standard, o modelo, o padrão, não somos nós que estabelecemos. Sim. Foi o nosso Senhor que estabeleceu. A palavra diz que Ele abriu mão de todas as coisas. E Ele convidou os seus discípulos e o standard, o nível do modelo é o mesmo. Negue-se a si mesmo. Renuncie, tome a sua cruz e siga-me. E é assim que nós estamos hoje, Senhor, debaixo desse standard, daquilo que estabeleceu o alvo, daquilo que foi estabelecido pelo alvo para Jesus. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que mesmo que seja desafiador todos esses anos, nós iremos permanecer, Pai. Nós iremos nos sujeitar, nós iremos novamente ouvir as palavras que o Senhor tem nos dito e tem nos posicionado nesta verdade. Por isso, eu te peço pela vida de cada administrador, a sua casa, dos colaboradores, da sua família, nós declaramos aqui, Senhor, a proteção do teu sangue sobre nós, nos dando força cada vez mais, de avançarmos cada vez mais, de corrermos e de subir com asas como de águia e estabelecermos a tua vontade em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Bom final de tarde para todos.